fazer os teus conteúdos ser entregue. E a viralização é muito relativa, porque se tu tem um segmento pequeno, tu não espera que ele vá lá para cima. E se ele for lá para cima, ele vai trazer pessoas ruins, pessoas que não têm a ver com o teu negócio, certo? Então eu tenho noção bem clara sobre isso. Se eu trouxer muita gente que quer, né, ficar rico sem trabalhar, não vai fechar com o que é a minha proposta, né, de aprendizado, de todo dia, de dedicação, de subir a montanha, que é a dificuldade. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma chamada de atenção. Se eu não tiver essa chamada de atenção, eu estou disputando com milhões de pessoas. Veja, quantas pessoas tem no Brasil, né, que publicam conteúdos nas redes sociais? Então, eu estou disputando com eles. Então, eu preciso ter uma chamada de atenção, né, na hora que chega. Então, eu junto sempre uma mensagem com a minha fala, os 3 segundos iniciais. E aí, depois de tu conseguir fazer as pessoas pararem por isso, e que nem do robô, vamos pegar exemplo também do robô aqui, certo? Ó, A situação é séria. Então eu chamei a atenção China, isso é uma loucura, será o fim do trabalho, uma pergunta. E aí minha fala, se vocês vão ver, também ela é assim, ó. A situação é séria. Você imagina um robô humanoide custar 5 mil... Então, a situação é séria, né, etc, etc. Então, eu fiz aquela chamada de atenção, né, e aí eu preciso, no segundo momento, mostrar para ele por que ele tem que ficar no vídeo, que é a retenção. Ou seja, eu tenho que levar o cara para o fim do vídeo. Então, a melhor coisa que tem para qualquer um, e isso que eu falei para o meu amigo e falo sempre para as pessoas, é: se você for fazer uma receita de bolo, se você for fazer uma receita de como é que tu construiu aquele produto teu, né? Como é que é usar aquela roupa, e assim por diante, para quê? Para que a pessoa entenda que existe um passo a passo durante, né, o teu vídeo, e quanto menor, melhor. Então, é esse aspecto que eu vejo do segundo momento, né, que é a retenção. Então, eu logo depois eu devo entregar para ele, né, o assunto que ele vai ver nesse vídeo, de forma direta, simples, e aí tem que ser alguma coisa que atrai, né, ele e que mantenha ele no vídeo. E durante essa apresentação, né, que fosse uma receita de bolo, algum detalhe da vida, do processo, do namoro, né, da desgraça, o que quer que seja, você tem que fazer eles interagir. Que é um detalhe que, se você não fizer interação, ou seja, engajamento, o vídeo para de entregar. Então ele vai bem por quê? Porque teve retenção, mas se não tiver engajamento, ele vai suavizar e vai parar de entregar. Então eu preciso atenção, eu preciso a proposta de retenção e preciso manter um engajamento. Então nos meus canais, né, de eventos extremos, por que eu consigo chegar, né, muitas vezes fácil a 500 mil, a 1 milhão? Porque quando eu falo sobre o evento extremo, eu sempre faço uma pergunta lá no meio e digo: e me conta, e na tua cidade, como é que está? Então isso dá engajamento. Isso faz com que a pessoa interaja. E claro que é também a minha vontade de saber. Então, né, se nós pegarmos aqui, né, ó, já começou a ter interação aqui. Ainda é pouca, certo? Mas ela, quanto mais interação, quanto mais polêmico, quanto mais amor, dedicação as pessoas têm, mais vai crescer. Se nós vamos ver esse aqui, ó, 99,3 mil. O que acontece? Eu tenho já 1.300 e... Ah, não é 1.000, é 136 comentários. Quer dizer, isso engajou. O algoritmo está,
está gostando disso. E ainda se as pessoas compartilham nesse engajamento, bomba mais ainda. Enquanto estiver compartilhando, a coisa não está parando. Então, como tu tem que fazer o teu vídeo curto, cheio de atenção, né, com retenção, com engajamento, certo? E ainda, fundamental, o CTA. Qual é a tua chamada? O que tu gostaria que as pessoas fizessem? Então, esse contexto todo é que faz um vídeo ser viral. Agora, talvez o teu conteúdo ainda não é, né? Talvez o algoritmo não aprendeu ainda quem é teu público. Então, eu tenho vários canais que eu inicio e no início é difícil. Por quê? Porque o algoritmo tem que descobrir, o assunto tem que ser muito interessante, então um ou outro vídeo bomba, então tu tem que descobrir quem vai ser o público-alvo e como tu montar todo esse negócio. Mas, por exemplo, eu tenho muitos canais, né? Que nem aqui no TikTok, nesse aqui eu tenho 37 mil, no outro eu tenho 50 mil.